Muito boa tarde, muito boa noite. Como é que estão as coisas? Tudo bem por aí? Vamos chegando, vamos nos conhecendo para quem está chegando agora. Vamos reiterando a nossa vontade de crescer, a nossa vontade de nos melhorar, não é? Muito bom, que assim seja sempre com todos nós. Fantástico que possamos cada vez mais aprender, desenvolver nossas capacidades, desenvolver nosso entendimento sobre o que vem a ser a vida, sobre quais são as coisas realmente importantes, quais são as coisas que precisamos estudar mais, enxergar melhor. Que assim seja sempre. Muito bom. Hoje vamos dar sequência aos nossos estudos, ao nosso entendimento, buscando sempre uma maneira mais ampla e mais profunda de compreender, de ver, de viver. Porque o estudo não pode ser desconectado com a realidade, o que a ferramenta de conexão do estudo com a realidade, fundamental para o verdadeiro aprendizado, é a vivência, a boa vontade para praticar o que aprendemos. Por isso a gente chama esse nosso cantinho de oração ação. Porque nos propomos ao estudo, à emanação de energia e à prestação de serviço. Não apenas nesse momento, mas na prática diária, na prática cotidiana. Lá onde se conhece uma árvore pelos seus frutos. Que assim seja sempre. Hoje viemos falar sobre alguma coisa que desafia a ciência do comportamento. Então temos aqui como pilares do nosso processo o conhecimento, o autoconhecimento, porque é sempre fora e dentro, sempre alto e baixo. Então conhecimento e autoconhecimento e a prática do bem. Essa tríade, esse tripé do qual depende a nossa evolução. Que assim seja. Hoje nós viemos falar então sobre ideias inatas. Ideias que surgem de dentro da criatura sem que se consiga entender como nem porquê. Antipatias gratuitas, simpatias gratuitas, talentos precoces para os quais não houve tempo sequer de concorrer, surgem de dentro de nós capacidades, habilidades, ideias que atestam a enorme riqueza do nosso interior. A mente humana é a grande fronteira a ser descoberta por cada um de nós. Muito bom. Claro que não vamos numa reflexão de meia hora, no máximo que fazemos aqui, dar conta da mente humana, mas apenas estimular os estudos de cada um aqui, os meus inclusive, sobre essa questão das capacidades, das ideias inatas, ideias que surgem
sem que seja possível estabelecer um nexo de causalidade óbvio, imediato, presente. Se uma habilidade não foi desenvolvida nessa vida, de onde ela vem? Se uma ideia não foi produzida nessa existência, como ela apareceu? Vamos a esse estudo então hoje, na questão número 218 de O Livro dos Espíritos, nós encontramos Kardec fazendo a seguinte pergunta aos luminares espirituais: o espírito encarnado conserva algum vestígio dos conhecimentos que adquiriu em suas existências anteriores? Vejamos a resposta dos espíritos. Ele possui uma vaga lembrança, e é a essa lembrança que chamamos de ideias inatas. A 218, pergunta 218A, Kardec volta a pergunta: sendo assim, a teoria das ideias inatas não é uma fantasia? Não, respondem os espíritos. Os conhecimentos adquiridos em existências anteriores não se perdem. É uma das grandes lamentações, objeções da reencarnação, da ferramenta da reencarnação, é que como é que Deus, a vida, ia permitir que nós perdêssemos tudo o que conquistamos, tendo que reiniciar sempre o nosso processo de evolução, pelo esquecimento que nos advém a cada vida? A resposta é: os conhecimentos adquiridos em existências anteriores não se perdem. O espírito, quando se liberta do corpo físico, sempre os recorda. Então, o que nós aprendemos efetivamente nas vidas sucessivas é sempre lembrado por nós quando nos afastamos do corpo físico, seja pelo fenômeno morte, seja pelo fenômeno do sonambulismo, do sonho, do desdobramento espiritual ou viagem astral, por quaisquer desses fenômenos. Continuam eles: durante a encarnação, além desses momentos de afastamento do corpo físico por parte do espírito, durante a encarnação o espírito pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que deles guarda ajuda-o em seu adiantamento. Se não fosse assim, o espírito estaria sempre recomeçando do zero, não haveria, afinal, evolução possível, não é? E continua a resposta da 218A. A cada nova existência, o espírito tem como ponto de partida aquele em que se encontrava na existência anterior. Então não se volta do zero, mas se volta do ponto em que paramos na vida anterior. Mas como se esquecemos tudo? Perguntarão alguns de nós. Já foi colocado aqui que os conhecimentos adquiridos em existências anteriores não se perdem. Na 218b, Kardec volta a pergunta: então deve existir uma grande ligação entre duas existências consecutivas. Se não se perdem, qual é o elo de ligação entre uma vida e outra? Essa ligação nem sempre é tão grande quanto os homens imaginam. Porque, em geral, as posições que o espírito ocupa são muito diferentes. Sem contar que no intervalo entre uma encarnação e outra, ele pode ter progredido bastante.
Então, as existências na Terra, na carne, não fazem um contínuo de evolutivo. Entre uma vida e outra, há uma vivência, muitas vezes longa e relevante, durante a qual ocorre um aprendizado, ocorre uma evolução. Então, entre uma vida e outra, há esse ato da vida no mundo espiritual, onde fazemos cursos, onde trabalhamos, onde desenvolvemos habilidades. Tanto é que depois de um tempo falecidos, muitas vezes os espíritos, manifestando-se pela psicografia, pela mediunidade, não são reconhecidos pelos seus parentes. Porque eles já tiveram a oportunidade e aproveitaram a oportunidade para evoluírem. Não é interessante isso? Além disso, muitas das características da mentalidade de uma criatura são determinadas pela sua posição social. A própria posição como homem e mulher interfere muito no ponto de vista da criatura. Como rico ou pobre também. Como dentro de uma nacionalidade e cultura também. Muitas são as interferências da própria época que uma civilização, que uma humanidade se apresenta. Todos esses são fatores condicionantes e ou expansivos do ser, de modo que o que fomos numa vida apresentará diferenças para o que somos numa vida subsequente. Isso parece absolutamente lógico e necessário. Não é? Mas há também alguma coisa, sim, que liga a vida anterior a essa. E o estudo da mente, como nós compreendemos hoje, ajuda demais na compreensão desses pontos. Como é que podemos entender isso? De Kardec para cá, a psicologia, a psicanálise, as ciências humanas, as ciências do comportamento tiveram um grande salto e podemos já fazer essas questões à luz também das contribuições da ciência. Hoje sabemos que existem pelo menos dois grandes estágios, dois grandes lugares, se a gente pode falar assim, onde se apresentam a mente, onde se apresenta a mente humana. O consciente e o inconsciente. Havendo autores que apresentam entre os dois o subconsciente. Numa comparação pitoresca, podemos falar que a mente funciona como daquelas caixas de ferramenta que tem vários estágios. Gavetas que se abrem num primeiro estágio, gavetas num segundo estágio e um terceiro estágio abaixo de todas. O trabalhador organiza suas ferramentas nessa maleta da seguinte forma: as ferramentas de uso cotidiano ele deixa no primeiro estágio, assim que abre, elas já estão disponíveis. As ferramentas que ficam no segundo estágio são menos usadas que as do primeiro estágio, mas ainda assim são de uso frequente. No terceiro estágio, o mais profundo, aquele que precisa de mais movimentos, mais tempo para ser alcançado, ficam as ferramentas, os utensílios,
cuja utilidade é mais rara. A comparação é útil para entendermos a mente humana, porque sim, temos nós o consciente, que é o que julgamos ser nós, o que julgamos ser a nossa mente, mas que, segundo os estudos, corresponde a menos de 10% de tudo o que contém a mente humana. Mais de 90% estariam no inconsciente. Inclusive se faz muito a comparação da mente humana com o iceberg, que tem uma pequena parte dele acima do nível da água e uma imensa parte dele abaixo da água. Para exemplificar como a maior parte da nossa mente, das nossas habilidades, das nossas ideias, estão no subconsciente. Ah, mas como é formado o inconsciente? O inconsciente é formado por ideias, por aptidões que a mente humana joga para esse porão, digamos assim, por não querer ou não conseguir lidar com elas a todo momento. É assim que, por exemplo, uma criança que sofre situações de abuso e violência pode atirar para o seu inconsciente essas situações, por não querer lidar com esse sofrimento, por não conseguir lidar com esse sofrimento. É um mecanismo de defesa, a ponto de, nem perguntada, nem investigada, ela declinar aquela vivência, porque está retida no seu inconsciente. Isso se aplica para fenômenos, para boa parte dos fenômenos do inconsciente, mas para outra imensa parte não se aplica. Porque há crianças, o notabilíssimo caso de Mozart, que com tenra idade apresentam habilidades incríveis. Mozart, aos 6 anos de idade, compôs a sua primeira sinfonia, habilidade que a maioria de nós, nem com 90 anos, não conseguiremos fazer. De onde ele tirou isso? O que representa não um caso isolado, muito pelo contrário, mas muitas e muitas habilidades precoces que as crianças apresentam sem que nada nessa vida tenha concorrido para elas. Mozart, no caso, não teve até os 6 anos nenhuma aula, nenhum aprendizado de composição, muito pelo contrário. De onde vem isso então? De onde vem o que todos nós sabemos, que numa sala de aula, todos nós sabemos que entre as matérias ensinadas numa escola, abrangendo a educação física, a matemática, a linguagem, as ciências, as próprias relações humanas, as crianças se mostram muito diferentes entre si, algumas mostrando um talento precoce muito grande para essas matérias, outras uma capacidade, um bloqueio, uma dificuldade muito grande. De onde vem isso? Que a mesma criança tenha facilidades de um lado e dificuldades do outro. Se gêmeos univitelinos apresentam grande diferença entre si em certos pontos, fica claro que não vem da biologia essa diferença. Se irmãos que viveram basicamente as mesmas influências do meio, se crianças apresentaram habilidades que não existiam entre seus pais, entre sua família,
Como explicar se a própria ciência do comportamento apresenta apenas essas duas influências para explicar as capacidades, as ideias, as habilidades do ser humano? Quais são essas fontes? A força genética, a aptidão dada pela genética, e outra, as informações, os estímulos do meio. Realmente, a genética explica uma parte dos fenômenos, das habilidades, das tendências do ser humano, e muito certamente as influências do meio explicam outras. Mas e essa grande quantidade de fenômenos, de tonalidades, de aptidões, que todos nós sabemos que existem numa sala de aula, entre irmãos, entre gêmeos? De onde vem? Se não vem nem da genética, nem do meio. Bebês, às vezes antes de falar já cantam. Não é? Crianças, antes de ir para a escola, já fazem contas. Como pode ser isso? Claro, a vida não começa no berço, a vida não acaba no túmulo, o que se desenvolve numa vida fica em nossa mente, não se perde como atestam aqui os espíritos. Fica lá como que adormecido. E às vezes um gatilho, uma estimulação da vida desperta, puxa essa habilidade, essa ideia, esse pensamento, esse sentimento. Porque muitas vezes os próprios bebês têm simpatias por estranhos que não têm para com seus próprios pais. Tem aversão a um pai, a uma avó, a um tio. Como explicar isso? Se eles são o meio, se eles são a sua matriz genética. Essas explicações estão em vidas anteriores. Vivências, situações concretas como que puxam ideias, habilidades, capacidades, conceitos, preconceitos que desenvolvemos em vidas anteriores e trazem do inconsciente para o consciente. A explicação é clara, é lógica. É como se, diante daquela caixa de ferramentas, o trabalhador passasse uma ferramenta da terceira gaveta ou da segunda gaveta para a primeira, porque por um motivo qualquer, por uma estimulação da situação, uma tarefa a ser desenvolvida nova, exige, pede, se utiliza daquela ferramenta e o trabalhador puxa aquela ferramenta para as primeiras gavetas, que representam o nosso consciente. Uma ideia, uma habilidade, uma capacidade vem do inconsciente para o consciente e se mostra linda, potente, vigorosa, sem que ninguém consiga explicar de onde veio. É um fato muito cotidiano, às vezes fulgurante, como no caso de Mozart e tantos outros talentos precoces, ideias inatas, mas que, num grau menos ostensivo, acontece com todos nós. Com todos nós. Uma matéria é explicada para um grupo de alunos e eles não têm o mesmo ritmo de aprendizado. Desde cedo, eles apresentam tendências, capacidades únicas, individualizadas, que ninguém, em sã consciência, consegue cravar
de onde vem essa capacidade ou esse embotamento para determinados temas, matérias, habilidades, assuntos. Pois a visão das vidas sucessivas abre uma capacidade de autoconhecimento, de entendimento do outro, do comportamento de nós mesmos, que precisa ser resgatada, que abre inúmeras possibilidades que nós ainda vamos colocar, mas no campo das ideias e habilidades inatas, isso é evidente. O que você acha disso? Não abre uma enorme ferramenta para o conhecimento e para o autoconhecimento? Pense e estude com a ciência e com esse maravilhoso O Livro dos Espíritos. E sem dúvida, o nosso entendimento, a nossa consciência vai se expandindo, vai crescendo, vai amadurecendo, como em nenhum outro processo. Ciência e espiritualidade juntos fazem grandes avanços para todos nós. Muito bom. Saudando então os amigos Regina de Loreto, Débora Barriento, Gugu Souza, Andréa Magalhães, Simone Magalhães, Roberta Emi, Andréa Santos, lembrando de diversos amigos, o que nós estimulamos todos a fazer aqui, compartilhar, chamar, lembrar de amigos, já que esses conhecimentos atingem pontos tão importantes. Maria Aparecida Rodrigues, Kelly Cristina, João Charles, André Salvatore. Muito bom estarmos aqui. Cada avanço desse abre uma janela, como se um livro, como se uma disciplina, uma grande ferramenta entrasse em nossas vidas. Fico muito feliz de ter cada um de vocês, estimulo cada um a continuar os estudos, a compartilhar, a aprendermos uns com os outros, continuarmos aqui nos desenvolvendo e ganhando ferramentas para servir cada vez mais. Porque a nossa grande riqueza, a nossa e a dos outros, é a nossa mente. O autoconhecimento é a grande ferramenta de expansão do ser. Muito bom estarmos juntos, feliz por aprendermos um pouco hoje. Amanhã convidamos todos nós a estarmos juntos novamente, dando continuidade a esse processo. Um grande abraço, muito obrigado pela companhia e utilizemos essas ferramentas bem, com boa vontade, através do serviço a todos aqueles que vierem às nossas vidas para o nosso aprendizado, para o nosso serviço. Paz e bem, até a próxima.